Salve progressistas, eu sou o Clayson. A repercussão daquele desastre promovido pelo Bolsonaro, aquela tragédia em que ele reuniu cerca de 70 embaixadores, diplomatas aqui no Brasil para tratar de política interna com quem deveria tratar de política externa. Essa repercussão, ela ainda tem realmente tomado a opinião pública no mundo todo. Os Estados Unidos, por exemplo, num primeiro momento, numa reação direta ao governo Bolsonaro, afirmaram que as eleições brasileiras, elas servem como um modelo para o mundo, dizendo que não havia absolutamente nada que comprovasse algum problema maior com as eleições. E de fato, isso é um fato. O próprio Bolsonaro não comprovou absolutamente nada disso. Assim que ele colocou aquelas falas absurdas, muitos bolsonaristas falaram: mas cadê o caso aí novo? Cadê o fato novo nessa história? O que vocês vão trazer de novidade aí? Porque não teve nada de novidade dentro daquilo que ele já tinha feito. Tinha sido um vexame anterior. Ele reuniu a imprensa brasileira: olha, vamos aqui falar, comprovar, vamos apresentar provas das fraudes nas urnas. Ele não apresentou essas provas. E os Estados Unidos, hoje novamente, e aí já foi o porta-voz dos Estados Unidos, ele acaba rebatendo o Bolsonaro exatamente sobre esse assunto de urnas, e ele cobra que as instituições sigam a Constituição. Essa declaração é do Ned Price, que é do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e ele afirma que esse sistema de votação usado no Brasil já se provou confiável ao longo dos anos, virou um modelo. Novamente, os Estados Unidos colocam essa questão de ter se transformado em um modelo a votação brasileira, nesse caso, nessa fala do Ned Price. É claro que a gente fala assim: mas o que tem a ver Estados Unidos falar sobre a eleição brasileira? O que esses caras têm que ficar entrando em assuntos internos? Mas é sobre isso mesmo. A questão é exatamente essa. O Bolsonaro abre para 70 embaixadores assuntos internos e, obviamente, dá margem para que eles coloquem a sua opinião, porque, afinal de contas, eles foram convocados para isso. E essa situação criada pelo Bolsonaro, não bastasse essa vergonha gigantesca, ela tem tomado parte da opinião pública, e muitos daqueles que aprovam, muitos daqueles que não só aprovam o governo, como têm a intenção de votar em Bolsonaro, estão meio que chateados com essa história toda, porque esse é um discurso do perdedor. Isso não é um discurso de quem acredita que vai ganhar as eleições, é um discurso de quem tem certeza que vai perder as eleições. E nessa certeza de que vai perder as eleições, começa a criar esses casos, esses factoides. Isso para o Bolsonaro é péssimo. Nós vamos falar um pouco mais também sobre militares, sobre a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e vamos falar também sobre essa apreensão em dinheiro vivo que aconteceu dentro do âmbito do Bolsolão, esse orçamento secreto que o Bolsonaro distribuiu para que as pessoas, os deputados, né, os congressistas, não impeachmentassem ele, não tirassem ele do poder. Só que antes eu quero pedir para você dar o like aqui no vídeo, porque você sabe, esse like é fundamental para o nosso trabalho. Somos um canal independente, precisamos do seu like. É só o que a gente pede. Dê o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você não é inscrita, é importante que você se inscreva no canal para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui. Então, por favor, dê essa força aqui pra gente. Eu vou deixar todas as reportagens para você aqui na descrição, né, do vídeo, mas é importante você entender que agora a Agência Brasileira de Inteligência, a agência da ABIN, ela também rebateu o Bolsonaro, e eles afirmam que não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas. Então, a gente tem uma sucessão de manifestações de procuradores da República, de juízes, de delegados, de peritos da Polícia Federal. Muita gente se manifestou contra essa fala do Bolsonaro, e agora são os profissionais de inteligência de Estado que estão alegando a lisura do sistema eleitoral que o presidente atacou sem provas nessa reunião com os embaixadores. E agora a ABIN se coloca, né, a união dos profissionais de inteligência de Estado, da ABIN, a Intelis, frisou que não há qualquer registro de fraude. E isso
não é agora, não. Isso é desde a implantação do sistema de votação. Nós estamos falando aí de 26 anos. Nunca foi comprovado fraude. E por mais que você possa ter uma ou outra acusação, para que essas acusações possam se manter, precisa ter provas. E essas provas, se elas existissem, elas já teriam pelo menos surgido no âmbito de todos esses órgãos, de todos esses que estão envolvidos diretamente com a eleição no Brasil. Tem uma outra situação no meio dessa história, e agora é um pouco mais sério, porque muitas pessoas estão dizendo, olha, Bolsonaro está programando aí a possibilidade de um golpe, inclusive com a ajuda dos militares. Existe um grupo enorme de militares que o Bolsonaro trouxe para o governo. É bom a gente lembrar que militares em ocupação de cargos civis, esse governo Bolsonaro é o recordista, mais até do que quando nós tínhamos militares no poder. O Bolsonaro tem mais militares em cargos civis do que na ditadura militar. E com isso ele tenta comprar esses militares para que de alguma forma ele possa não só trazer uma situação de insegurança constitucional, ele é um sujeito que ataca a constitucionalidade do país o tempo todo, mas que também ele possa ir sorrateiramente, possa talvez ensejar aí um autogolpe, uma situação que muitos têm essa preocupação de que ele pode protelar as eleições, de que ele pode inventar alguma história aí que possa até não ter eleições daqui a pouco mais de 2 meses. A situação de insegurança é algo que o Bolsonaro sempre fez questão de alimentar desde quando ele está lá. Essa história de golpe e tudo mais. Já existe um grupo muito grande de bolsonaristas que estão tentando fazer uma movimentação para o 7 de setembro. Agora, esse 7 de setembro vai ser gigante. Às vésperas da eleição, eles querem fazer algo que realmente vai chamar a atenção, a despeito do que aconteceu no ano passado, com aquela manifestação Eu Autorizo, que aí todo mundo diz, eu autorizo o quê? Não, eu autorizo o golpe. Eu autorizo o golpe militar, ou o autogolpe, ou a tomada do poder, ou alguns diziam, eu autorizo a invasão do STF, a destituição dos ministros do STF. Ou seja, esse 7 de setembro, pelo menos pela promessa de alguns bolsonaristas mais fanáticos, pode ser um tanto quanto conturbado. Vamos ver se vai ser esse flop, como se diz na gíria, do que aconteceu no 7 de setembro passado, que além de não ter dado nada certo, Bolsonaro ainda teve que fazer esse arranjo, esse rearranjo governamental, entregar todo o governo dele na mão do Centrão, e foi, em resumo, foi isso que aconteceu, né? E procurar dar dinheiro e mais dinheiro aí para a mão do Centrão para que ele pudesse se manter no poder. O resultado nós vamos mostrar daqui a pouquinho aqui no vídeo. Mas agora o que tá acontecendo é que há um grupo de militares que estão realmente, militares da ativa, tá? Que dizem ao STF que não endossam os ataques às urnas. Essa é uma declaração oficial de militares da ativa. Esses ataques do presidente às urnas, ele tem encontrado esse eco na postura do ministro o Paulo Sérgio Nogueira, né, um general, que hoje é visto pelos colegas da ativa do Exército, ele é visto muito mais como político do que como militar. O general Paulo Sérgio Nogueira, não é, o ministro da Defesa, não é visto mais como um general. E essa situação toda fez com que o Supremo Tribunal Federal tivesse esse contato do alto comando do Exército para dizer, olha, nós não estamos endossando essas tentativas aí de desacreditar as urnas eletrônicas não, tá? A gente não tem nada a ver com isso. Isso é coisa desses malucos lá que estão fazendo essas teorias de conspiração. Isso não tem nada a ver com o Exército como um todo. E isso é uma informação deles, né, dessa alta cúpula aí, né, o alto comando do Exército, direto ao STF, justamente para dar aí uma calma, né, para colocar uma coisa para dizer, ó, não é todo mundo que vai entrar nessa loucura. E para piorar a situação, para deixar as coisas ainda mais preocupantes, aconteceu agora também, hoje, né, a Polícia Federal apreendendo mais de R$1 milhão em dinheiro vivo numa residência de um suspeito de fraudes na Codevasf.
É importante a gente explicar para você o que ocorre. Em primeiro lugar, essas cédulas elas foram encontradas por cômodos que estavam na casa desse sujeito, né, lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, ele que é ligado diretamente à empreiteira Construservice. O que aconteceu para você entender em detalhes, tá? A Codevasf, ela é a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco. Veja bem, como estamos falando, Vale São Francisco, isso diz respeito a uma região do país. Mas tinha gente lá de outras partes do país, lá do sul, jogando dinheiro e pegando dinheiro dessa companhia para fraudar, para roubar mesmo. Essa é a verdade. E agora essas apurações da Polícia Federal estão mostrando o que está acontecendo, porque a Codevasf, ela é uma companhia comandada politicamente pelo Centrão. A gente já falou aqui em vídeos anteriores, explicamos em detalhes o que ocorre, e agora a casa do chamado, o nome dele é o apelido, né? Imperador, o nome dele é Eduardo José Barros Costa, ele é o empresário, mas é conhecido como Imperador. Então agora eles fizeram essa busca na casa dele, encontraram lá relógios de luxo, bolsas e mais de R$1.300.000 em dinheiro vivo lá na casa dele. E nessas buscas, essas diligências que são comandadas pela Polícia Federal do Maranhão, elas tiveram essa autorização da Primeira Vara Federal de São Luís. É uma operação batizada de Odoacro. Odoacro é uma referência ao nome de um soldado italiano que liderou uma revolta para dar fim ao Império Romano. Então, o que ocorre na verdade, em resumo? Mais do que dizer, o Centrão tá roubando, esse bolsolão que o pessoal fala, né? Esses bilhões que foram colocados na mão do Bolsonaro, isso aí é coisa da imprensa esquerdista, isso aí é coisa de petista, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Agora a gente está começando a ver provas concretas. E essa quantidade grotesca de dinheiro vivo na casa do imperador é só, como se fala, né? É só a pena que você puxa e sai a galinha inteira. E o governo Bolsonaro é isso, sabe? Ele é marcado por essas questões. Existe uma suspeita e quando as coisas vão ser investigadas mesmo, você descobre uma série de problemas. Essa empresa, a Construservice, ela nunca teve nenhum contrato com o governo federal. Nunca, até o Bolsonaro entrar lá. E é importante, ela começou a ter contratos com o governo federal quando o Bolsonaro assumiu, antes da entrada do Centrão, porque muita gente está dizendo, isso aí é coisa do Centrão. Não, isso é coisa do Bolsonaro. Para você ter uma ideia, a Construservice, ela participou de obras de pavimentação em 6 estados por um valor que pode chegar a R$400 milhões. E esse valor empenhado do governo para a empresa foi aumentando ano a ano. Foi primeiro 32 milhões em 2019, depois 16 em 2020, depois 92 milhões em 2021, e aí esse volume de recursos, ele ainda deve ser maior em 2022. Eles estão roubando agora. No mês de dezembro, essa empresa venceu 9 pregões para obras de pavimentação realizadas pela Codevasf. Eles estão roubando agora, mas já começaram a roubar já faz um tempo. A Construservice, ela foi uma das empresas que mais receberam valores desse chamado orçamento secreto, do chamado Bolsolão. Foram 58 milhões nesses últimos 2 anos por meio de emendas parlamentares sem a transparência. Então tá tudo aqui colocado para você. Essa é a realidade do governo Bolsonaro. E eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Você ainda é uma daquelas pessoas que diz que não há corrupção no governo Bolsonaro? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. A gente sempre pede isso para você que chega no final dos vídeos, para que você nos ajude com o nosso Apoia-se. A gente tem verdadeiros anjos, todos os meses eles vão lá, é R$8 por mês, é muito pouco, você pode, a partir de 8, né? Você pode ser um membro aqui do nosso Apoia-se, você pode ser membro aqui do canal também. A gente pede para que você que chega até o final do vídeo, para que você nos ajude com o Pix em qualquer valor, tá? Qualquer valor pelo Pix, você pode nos ajudar para que a gente continue mantendo o nosso trabalho. Somos um canal independente e o nosso objetivo é trazer diariamente para você, todos os dias, informação de qualidade, manter você atualizado, atualizada, saber o que está acontecendo com o nosso país, com boas reflexões. Obrigado pela força, um grande abraço, até a próxima.